Olá, sou eu, Oloi Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Hoje eu vou continuar falando de orixá, mas nesse início eu gostaria aqui de agradecer ao Luiz, um inscrito no canal, que sempre conversa comigo no WhatsApp. Ele me mandou um presente, uma tela com orixá alguma coisa mais linda, que muito em breve eu esqueci de botar no quadro, né? Eu acho que é isso, e vou colocar aqui atrás para que todos apreciem. Então, de coração, eu agradeço essa gentileza, tá? E é sinal que a gente está sempre se esforçando, né? Melhorando a cada dia a nossa comunicação com todos aqueles que compartilham, né? E apreciam o canal Quitando os Orixás. Bom, e também pedir a você que está passando aqui pela primeira vez, dê uma olhada nos nossos vídeos, se achar que é legal, se inscreva, compartilhem. A todos, né, que deixem um like, comentem, porque é sempre muito importante a gente manter o orixá em atividade de internet. Bom, a pessoa me escreveu porque a religião dos orixás é baseada em mito. E aí não é só a religião dos orixás que é ou foi baseada em mitos, né? A maioria das religiões no mundo, elas são escritas e pensadas através dos seus mitos, né? A gente tem que pensar que tudo no início é oralidade, né? Tudo é para contar da história de pai para filho e assim sucessivamente. E nessa transmissão daquilo que se entende, né, como divino, é sempre uma expressão humana, né? O homem busca a sua semelhança no que está acontecendo ao seu redor, aquilo que ele pode entender a partir dele, e transmite essas informações, deixando um legado de histórias e compreensões muito humanas, para que aquele que vem sucedendo, né, nas gerações, possa ficar com uma parte daquilo guardada para continuar transmitindo. Então, o mito ele é muito importante do ponto de vista de ter uma base para contar um fato histórico a partir da relação do ser humano com o sagrado, as primeiras impressões que ele teve. Então, a gente tem o mito a nossa semelhança, né? Tem a nossa face. Então, por isso que enxergamos Ogum como um guerreiro, por isso que enxergamos Oxóssi como um grande caçador, aquele que mantém a subsistência alimentar de uma família. Então a gente vai buscando essas semelhanças, né, para transformar numa leitura básica e importante para a gente entender que tem algo maior, alguma coisa maior, mas a gente ainda não compreende e precisa dessa base que a gente já conhece, que são nossas ações e reações, sabe? Transmitidas através dos contos míticos. Com o tempo, a gente vai assimilando outras coisas e vamos desconstruindo o mito. Mas essa desconstrução não é a destruição do mito primordial, sabe? Não é essa desconstrução, nem transformar aquela primeira alegoria em algo muito sofisticado. A desconstrução é para que você entenda e tenha aquela surpresa. Quis dizer foi isso. Quis dizer foi aquilo. Porque a gente vai se ajustando a todo esse conto que a gente aprendeu desde criança, né?
Eu, quando era menino, né, meu pai, minha mãe botavam a gente para dormir e éramos 7 irmãos, né? E, pô, era um monte de menino embolado no mesmo quarto, essas coisas todas. Então, com um monte de meninos juntos, isso não vai dar certo, né? Demora a dormir, tem escola no outro dia. Então, meu pai ou minha mãe contavam aquelas histórias, né? Os bichos papão que cada um carrega, né? Na sua cabeça. E a gente ficava quietinho em cima da cama, sabe? E não pisava no chão, e o quarto ali naquela penumbra, acabava dormindo. Então, aquele conto, né, que aprisionava as crianças na cama, ele era importante naquele momento, porque meu pai e minha mãe precisavam dormir também, pô. Né? E menino, se tu deixar, hoje em dia eu vejo meus netos com um celular na mão, a gente tenta dar limite, é uma confusão doida, e tem as crianças da madrugada no dia de hoje, né? Então tem que ter um bicho-papão novo, um mito novo, para que eles possam deixar um pouquinho o celular de lado, e mais tarde entendam a simplicidade dessa estratégia para ensinar a você um modo de vida, uma condição de viver melhor. Então, todas as famílias têm os seus mitos particulares, né, de conduzir, né, a casa, né, o ambiente da casa. Então, os mitos são construídos sempre à nossa semelhança, né? E com relação à religião dos orixás, ela se estabelece sempre, os mitos são a partir de um enfrentamento da vida, né? A dificuldade que é para as pessoas vencerem, sabe? Serem felizes. Há um grau de dificuldade muito grande na relação do mito. No mito aparece fome, e a gente percebe no dia de hoje que essa estrutura continua por aí, sabe? Embora muito mais avançado, mas essa estrutura está presente. O mito fala de trabalho árduo, o mito fala de traição, o mito fala de saudade, o mito fala de doença, o mito fala de organização social, o mito fala de olhar para o céu, né? O mito fala de respeitar a terra, o mito fala de respeitar a água, o mito fala de respeitar a fauna. Então você, caçador, se alimenta daquilo que é suficiente, né? Então a gente aprende que não devemos sair matando bichinho por aí, né? Espero que Deus me perdoe, porque eu já tirei de muito estilingue e passarinho. Então a gente precisa entender que o mito é sempre para tentar organizar. É a experiência antes servindo para hoje. Hoje, adaptada a um outro entendimento, desconstruindo um pouco dessa fantasia, né? E trazendo para a realidade aquilo que é importante do legado desse mito. Então, o mito é sempre a nossa face, sabe? E no candomblé tem umas coisas assim que eu acho muito interessante, do ponto de vista que não tem nada a ver, mas de repente faz todo sentido, né? Não com relação ao mito, né? Mas o mito que se criou mais recentemente. A gente está falando de qualidade e as coisas vão acontecendo. Ah, fulano é de Ogum, né? Mas o Ogum dele corre com Oxalá, que deve ser o caso meu, porque eu sou filho de Ogum tranquilão, sabe? Mas corre com Oxalá, aquele mais assim, voltado às coisas dele. Ah, aquele filho de Ogum ali, ele corre, deixa eu ver com quem aqui que eu já ouvi, ele corre com o Omolu, porque é um Ogum assim, assim, assado. E assim vai
estendendo os mitos, né? E principalmente a relação com essas qualidades. Então eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas, quando enxergam a sua face na construção do universo, né, de tudo aquilo que ainda transformado em humano, né, na relação diária, elas continuam aumentando um pontinho dentro da história, né, para contar esses mitos, e vai dando ainda mais experiência, né, para as outras pessoas. Quando eu escuto esses mitos paralelos de dentro do Roça Santo, né, como eu escutava lá com meu pai ou minha mãe colocando a gente para dormir, eu sempre vejo uma oportunidade ali de ter um olhar sobre aquilo. Porque, embora aquela pessoa não tenha esse conhecimento, né, para ligar o mito, a coisa, mas quando ela diz que aquele filho de Ogum, ele corre com Oxalá porque o cara é mais calmo, a gente vai percebendo que ela tem uma condição de um olhar, sabe, mais sutil para essas informações que tem a respeito de Oxalá, a respeito do mito de Ogum, e olhar para uma pessoa e ver essas características humanas de Oxalá e de Ogum inserido no contexto da vida daquela pessoa. E é isso que o mito vai fazer conosco, né? Porque o mito não é ferro e fogo. É algo para você, no primeiro momento, guardar aquela história. No segundo momento, examinar aquela história. E para o segmento da tua vida é você transformar aquilo em vivência, em aprendizado, em reconstrução, sabe? Então, todas as referências do mito, elas são muito humanas, muito. Então, é ali que a gente aprende, né, a enxergar, né, o caminho, a relação com o outro, a relação com a natureza, a observância com relação à amizade que você está ali construindo no primeiro momento, né? A dedicação ao cuidado, sabe? A preservar a saúde, a natureza, todas essas coisas, elas vão fazendo com que a gente se ampare, bote o pé na terra e caminhe. Quando a gente faz a figura de Exu, numa argila, é sempre a semelhança humana. 2 olhinhos, narizinho, boca, 2 orelhinhas, sabe? A esfera, que é Exu, né? A cabeça está ali. Essas coisas a gente traz para perto de nós. Porque se eu for entender Exu na sua primeira interpretação, né, é uma pedra que eu falo com ela. Tá? É uma explosão de um vulcão, sabe? É toda essa transformação violenta que a natureza tem em algo que vai nos beneficiar daqui a não sei quantos anos à frente. Então, todo esse reboliço da natureza, né, da transformação, essas pedras, é Exu. Mas eu tenho que trazer isso para mim, porque eu não dou conta disso aqui. Tá? Então, eu trago para mim, né? Eu trago essa parte. Não, a intermediação, a comunicação, porque essas pedras vão para longe, elas se misturam com outros ambientes, sabe? Então, é essa percepção que a gente precisa ter, o olhar de semelhança, sabe? E aí a gente consegue entender Exu a partir de nós, nossas explosões, nossas manifestações, de que maneira a gente se comunica, de que maneira o outro está me ouvindo, aquilo que eu fiz, se pode beneficiar a vida de alguém, se está estragando a vida de alguém. Eu tenho que ter esse entendimento na minha vida diária. Então, o mito é importante, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai acrescentando um pontinho na história, vai desconstruindo algumas coisas
E hoje em dia o bicho-papão debaixo da cama não me assusta mais, e eu sei que foi importante num determinado período, mas o bicho-papão está dentro da minha cabeça, sabe? O bicho-papão está por aqui. Então é aqui que eu não posso permitir que o bicho-papão saia para a vida novamente. Fique guardadinho ali, esquecido num cantinho dessa caixinha, ou dessa esfera. Então era isso que eu queria conversar no dia de hoje, agradecer muito a pergunta e deixe os comentários. Se houver condição, eu estou meio gripado. Se houver condição, eu vou transformando essa mensagem em vídeo e vai servindo para todos nós. Axé, muito obrigado.